E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Hoje vamos falar de um tema, infelizmente, bem atual, que é a responsabilidade civil do Estado por desastres naturais. Tendo aí, vamos dizer assim, como pano de fundo, esses desastres recentes que nós estamos tendo agora com as chuvas lá em Pernambuco, tá? Mas é uma reflexão que, no fim das contas, serve para o Brasil inteiro, porque praticamente toda região tem seu problema desse tipo. Esse vídeo é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal. Quase sempre eu trago vídeo para vocês falando exatamente o que é o certo, como você marca na prova. Esse vídeo, mais do que isso, eu quero trazer para você os fundamentos da discussão, tá? Os fundamentos jurídicos para você defender teses acerca desse assunto. Não necessariamente uma tese está certa ou errada aqui juridicamente, tá? É para dar uma fundamentação, para dar mais estofo para você. Eu até tenho meus pontos de vista do que está certo, a gente vai chegar lá. Mas saiba que as outras linhas de argumentação também são válidas aqui, ok? Lembrando, esse é o canal do Revisão PGE, nós sempre trazemos conteúdos voltados para concursos de procuradoria. Se você se interessa por procuradorias, por concursos em geral, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like aqui nesse vídeo. Lembrando que a gente está nos últimos dias de inscrição para o nosso curso extensivo pré-edital da AGU. Voltando, vamos falar da responsabilidade civil do Estado em desastres naturais. Começando o assunto. Isso faz parte daquilo que nós chamamos de responsabilidade civil do Estado por omissão. Ou seja, olha só, a gente tem uma situação muito clara, que é quando algum agente público vai lá e ativamente causa um dano a alguém. O policial, felizmente também é um exemplo um pouco infeliz no Brasil ultimamente, né? O policial vai lá e mata alguém, ok? O policial foi lá e matou esse alguém. Muito provavelmente os familiares terão direito a uma indenização. Veja que foi um agente do Estado que ativamente provocou um dano. Nesse caso aqui dos desastres naturais, não é o Estado que fez chover, mas o Estado foi omisso em precaver aquela situação. A pura e simples omissão do Estado gera responsabilidade civil? Gera, tá? Mas nós temos algumas situações aqui, esse é, vamos dizer assim, um quadro geral da responsabilidade civil do Estado por omissão. Ainda não chegamos aqui no caso dos desastres naturais. Primeiro a gente está fazendo um escopo teórico mais amplo do assunto, tá? E aí, qual é a regra? A regra é que há responsabilidade subjetiva, ou seja, demanda culpa. Culpa de quem? Do próprio serviço público. É o que nós chamamos na teoria do direito administrativo de culpa anônima, tá? Por que tem esse nome? Porque você não precisa ter uma pessoa específica culpada. Então pensa o seguinte, o serviço de bombeiros não chega e a casa da pessoa queima, tá? Precisa ter o bombeiro João da Silva, soldado do Corpo de Bombeiros, ele precisa ser o culpado? Não. Pode ser uma culpa do próprio serviço público de combate a incêndios mesmo, que, por exemplo, não tinha veículos adequados para chegar naquela localidade no tempo certo, sabe? Então veja, não precisa ser uma culpa de uma pessoa em específico. Por isso que chamamos de culpa anônima. É nessa modalidade que, em regra, o Estado responde em casos de omissão, tá? Nós também temos, como exceção, responsabilidade objetiva, quando você não precisa sequer demonstrar culpa anônima da administração pública. Quais casos são esses? Quando a gente aplica aqui a teoria da guarda ou custódia ou do risco criado. Ou seja, o Estado criou aquela situação. Ele criou a situação em algum momento e depois não fez nada para corrigir, tá? Ou para evitar que aquele desastre acontecesse. Por exemplo, um caso de dano nuclear, tá? Veja, existe usina nuclear na natureza? Não. A usina nuclear que tem foi o Estado brasileiro que criou, por exemplo, lá em Angra dos Reis. Então, se tiver algum problema na usina nuclear, ainda que o Estado não tenha feito nada para gerar o problema, ele será responsável porque foi ele quem criou aquele risco ao criar a usina, ok? E nós temos aqui a situação dos presidiários, alunos ou hospitalizados. São pessoas que estão sob guarda do Estado. Então, quem está sob guarda do Estado, o Estado é responsável também, ainda que não tenha feito nada diretamente para causar aquele dano. Lembrando que quando eu falo Estado aqui, não é só Estado, o ente federativo Estado, é Estados, municípios e União, ok? É Estado em sentido amplo. Seria até melhor falar poder público, mas Estado serve como sinônimo aqui, ok? Vamos lá. Agora, nesse caso específico, quando nós temos desastres naturais, tá?
por exemplo, é muito comum a gente ter ali na Bahia acontecimentos em que chove muito e tem desbarranca a terra, né? Enfim, a gente tem esses desmoronamentos. No Rio de Janeiro, em São Paulo tem enchentes e em Pernambuco, infelizmente, também, tá? Em todas essas situações, a tese principal de defesa do Estado, do poder público, é o caso fortuito ou força maior, tá? Caso fortuito ou força maior é o que nós chamamos de excludente de responsabilidade. Por quê? Olha só, o que a gente precisa para ter a responsabilidade civil do Estado? A gente precisa ter um dano, tá? Causou um dano a alguém. Por outro lado, nós temos uma ação ou omissão do Estado. E entre essa ação e omissão e o dano, nós temos um nexo causal. Ou seja, essa ação gerou aquele dano. Esse é o nexo causal, esse fato da ação gerar um dano, tá? Quando nós temos uma excludente de responsabilidade, quer dizer que o nexo causal é rompido. Quais são as excludentes de responsabilidade? Culpa da vítima, tá? Então, por exemplo, imagine alguém que passe na frente do veículo da polícia e é atropelado e, enfim, sofre danos por ter sido atropelado. Veja, o veículo da polícia causou o dano? Causou, enfim. Foi uma ação do policial que estava dirigindo. Mas, nesse caso, embora nós tenhamos uma ação do Estado, que é a ação do policial de dirigir, e um dano causado, que é a pessoa atropelada, o nexo causal foi rompido. Por que foi rompido? Porque foi a própria vítima que se colocou naquela situação, tá? Foi a vítima que entrou na frente do carro, por isso é uma excludente de responsabilidade. Caso fortuito e força maior também. A doutrina diverge sobre o que exatamente é caso fortuito e o que exatamente é força maior, tá? A gente nem precisa entrar nesse mérito aqui. O que interessa é o seguinte: falamos em caso fortuito ou força maior quando nós temos uma situação ou que essa situação é imprevisível, por exemplo, um tsunami, sabe? Nunca teve um tsunami no Brasil, pelo menos não que eu saiba, não que esteja registrado assim. Então, se um dia houver, será uma situação completamente imprevisível. Ou mesmo que seja previsível, mas cujos efeitos são incontroláveis, tá? Então, em alguma medida, seca no Nordeste, tá? É previsível que vai ter seca no Nordeste? Até é, mas tem algumas medidas que a gente não consegue controlar com o estado atual da ciência, enfim, dos investimentos que o Brasil já fez nessa região. Então, desse modo, tanto quando é imprevisível, quando é previsível, mas com efeitos incontroláveis, é o que nós chamamos de caso fortuito e força maior. Essa é a tese de defesa do Estado para essa situação específica lá em Pernambuco. O Estado fala basicamente o seguinte: olha, eu não tenho controle sobre as chuvas aqui, choveu demais. Então, é um caso de caso fortuito e força maior, por isso não precisa indenizar ninguém. Okay? Uma outra hipótese seria o fato exclusivo de terceiro. É quando um terceiro causa sozinho o problema, não é a nossa situação aqui. Ok? Vamos lá. Agora, qual é a principal tese para a defesa das vítimas nesse caso? E aqui começa a ficar mais interessante até os nossos fundamentos, tá? A principal tese de defesa é que não há caso fortuito ou força maior quando os desastres são periódicos, e esse é o problema nos desastres naturais no Brasil, tá? É diferente, por exemplo, do tsunami lá no Japão, ou de um terremoto que acontece em várias situações do mundo e que a ciência atual não consegue ter nenhuma previsibilidade para os terremotos. Os desastres brasileiros, eles são tipicamente cíclicos, tá? São enchentes que acontecem, por exemplo, no começo e fim de ano, né? Ali na região do Rio de Janeiro. São esses que acontecem em Pernambuco também de tempos em tempos, sabe? Então eles são desastres, na verdade, periódicos. E aí a tese essa periodicidade dá previsibilidade para esses desastres. Por isso, não se poderia argumentar o caso fortuito ou a força maior. Mas aí nós temos um outro problema. Tá bom, ainda que o desastre seja periódico, o Estado, ele tem diretamente o dever de ir lá atuar nessa situação? E se tem, qual ente federativo? É União? É Estado? É município? É os três? Vamos analisar isso aí. Olha só. Nós temos uma lei para isso que pouca gente conhece.
a Lei 12.608 estabelece deveres para o Estado na prevenção aos desastres naturais, tá? Vamos analisar rapidamente essa lei aqui, porque ela é importante nesse nosso caso. Como eu disse, ela é desconhecida, mas vale a pena conhecer. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então veja que nós temos uma lei que estabelece a Política Nacional de Defesa Civil, ou seja, como o Brasil deve se organizar para se proteger desse tipo de desastre. E aí, artigo 2º, é dever da União, dos Estados, do DF e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Então veja que a princípio é um dever de todos os entes federativos, mas a lei detalha isso melhor. Olha só. Artigo 7º vai falar do que compete aos estados, e aí fala que compete aos estados identificar e mapear as áreas de risco, e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades em articulação com a União e os municípios. E também realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco. Então veja que o Estado aqui tem atribuições diretas, tá? E são atribuições, vamos dizer assim, preventivas, né? Não é para atuar depois que o dano foi causado, é para evitar que o dano seja causado que vai fazer esses mapeamentos e esses monitoramentos, ok? Isso para o Estado. Estado é o ente federativo Estado mesmo, nesse nosso exemplo aqui o Estado de Pernambuco. E o município? Artigo 8º. Compete aos municípios promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar, proibir, né, novas ocupações nessas áreas. Veja que aqui tem atribuições bem práticas e específicas para os municípios, tá? O município, ele tem que fiscalizar as áreas de risco. Que áreas de risco são essas? Justamente essas aqui, ó, mapeadas pelo Estado, tá? O Estado mapeia a área de risco, o município vai lá e fiscaliza essa área e proíbe as pessoas de fazerem novas ocupações nessas áreas. Mais uma, inciso 6. Declarar situação de emergência e estado de calamidade. E inciso 7º, vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. Então, olha só, nós temos atribuições muito específicas para os municípios e essas atribuições muito específicas dos municípios visam justamente ações práticas para evitar que esse desastre, que embora ele seja natural, né, a chuva é um fenômeno natural, os efeitos práticos são muito influenciados pelas atividades humanas mesmo, especialmente pela ocupação das áreas de alto risco, tá? E aí, continuando, artigo 9º, compete a todos os entes federativos estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco e oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil. Então, na verdade, é aqui que mora o cerne da fundamentação, aí de repente você que for advogado de uma dessas de uma das vítimas, né, dessas tragédias, aqui mora o cerne da argumentação. Veja, o Estado não é responsável simplesmente por uma responsabilização ampla lá que vem diretamente da Constituição Federal. Não, há uma lei e essa lei estabelece obrigações específicas para cada um dos entes federativos. E o que vai ter que ser demonstrado no processo específico aí é se o ente federativo cumpriu com as obrigações dessa lei. E aí, claro, eu não estou analisando aqui especificamente os casos concretos, eu nem tenho conhecimento, a gente precisa de perícia, enfim, analisar o histórico para saber isso, mas conhecendo o Brasil, muito provavelmente os entes federativos, desse caso lá em Pernambuco, não cumpriram com suas obrigações aqui da Lei 12.608. E por isso essa situação pode sim ensejar a responsabilidade civil do Estado e o Estado pode ser obrigado a indenizar as vítimas, tá? Lembrando que quando eu digo Estado aqui é o poder público. Agora, especificando melhor isso, qual dos três entes federativos a princípio tem responsabilidade nessa situação? São os municípios, tá? Por quê? Porque os municípios é que têm a atuação direta, é eles que devem proibir as novas ocupações nas áreas, exceto se o Estado não tiver feito o passo anterior.
Se o Estado, e aqui quando eu digo Estado é o Estado, ente federativo Estado mesmo, não tiver, como consta aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, se o Estado não tiver identificado e mapeado as áreas de risco, aí a responsabilidade é do Estado, tá? Do Estado de Pernambuco, porque ele deixou de fazer esse passo prévio fundamental. Agora, se o Estado de Pernambuco fez esse passo prévio, a responsabilidade, portanto, de tomar as ações práticas ali seria do município de Recife, enfim, dos municípios da região ali envolvidos, ok? Então, a fundamentação, as teses fundamentais para a defesa das vítimas aqui é a seguinte. Primeiro, essa é uma violação do dever estatal de agir, tá? Nós temos um dever específico trazido pela lei sobre como cada ente federativo deve agir. E, no caso concreto, vai ter que ser demonstrado que o ente federativo não cumpriu com o que determina a lei. Por isso, ele violou um dever expresso de agir naquele caso. Uma omissão, aqui no caso, é uma omissão específica com fundamento na Lei 12.608. Veja que não é uma omissão genérica, tá? Não é uma omissão sem ter uma lei que determina um dever especial naquele caso. Tem sim uma lei que determine. E, embora todos os entes possam ser elencados no polo passivo, a responsabilidade primária é do município, porque é o município que deve tomar essas ações práticas no caso. Claro que apoiado por Estado e pela União, tá? Então, assim, se eu sou o advogado das vítimas, com certeza eu vou colocar os 3 entes federativos no polo passivo e eles que briguem para querer sair dali, sabe? Agora, se eu sou procurador do Estado ou advogado da União, eu penso que esses 2 entes têm bons argumentos até para tirar a sua responsabilidade nesse caso, especialmente se eles fizeram essas medidas anteriores de mapeamento de risco. Agora, para o município se livrar dessa responsabilidade, de fato, só se o município comprovar que ele fez tudo o que estava ao seu alcance, que fiscalizou, que orientou as pessoas, que fez eventuais obras ali para situações emergenciais, mas que aquela situação foi tão grave, foi tão ampla, que mesmo com tudo que foi feito, ainda não foi possível evitar o desastre. Ok? Galera, é isso. Como eu disse, esse não é um vídeo que tem tanto certo ou errado assim. Esse é mais um vídeo para trazer fundamentação para você, tá? Eu nem trouxe aqui a análise da jurisprudência do STJ, mas saiba que o STJ ele tem precedentes nos 2 sentidos, tanto afastando quanto puxando a responsabilidade civil, especialmente do município, especialmente quando no caso concreto fica comprovado que o município não fiscalizou e não agiu conforme os ditames da Lei 12.608. Beleza, galera? É isso aí e vamos juntos!